Ah, paz do Senhor, querido, querida, que bom que está aí. Eu vim aqui te lembrar que você é templo do Espírito Santo e você é a igreja. Eu vou dar um pouquinho de testemunho de 20 anos de religião, de 20 anos de igreja. A igreja é escola. A igreja é uma escola. Se você tiver a oportunidade de conseguir entrar você até consegue, né? Se você tiver a oportunidade de conseguir ficar na igreja, você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Você fique, é escola. Só que não vá como eu, que fui há 20 anos atrás para a igreja, eu fui toda inocente. Pensa numa pessoa de inocente até boba. Eu fui muito inocente em relação à igreja. Eu estava, como eles dizem, né? A religião diz, eu estava no mundo, eu não tinha Jesus realmente. Então eu servia a Baalins, eu servia a Baal, eu não tinha acionado a minha mente de Cristo e eu precisei. Deus foi me encurralando e eu precisei da igreja. Eu precisei ir para a igreja. Porque eu não sabia, eu já tinha ido em outras religiões, precisei ir para uma igreja evangélica. Eu já tinha ido em outras igrejas e não tinha tido um encontro com Jesus. Então só me restava a igreja evangélica. Eu fui para a igreja evangélica com o coração limpo, puro, doído, massacrado, moída aqui das opressões da terra, opressões satânicas. Só que, olha a minha mente, presta atenção nesse testemunho, olha como era a minha cabecinha. Eu achava que eu ia chegar lá na igreja dos crentes, na igreja evangélica, e para mim lá era o paraíso, porque Deus ia estar lá, Jesus ia estar lá. Para mim era o paraíso, porque aquelas pessoas que se diziam crentes evangélicas eram pessoas santas, pessoas, nossa, que tinham alcançado um nível superior, um nível com Jesus. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Eu não sabia de uma coisa. Que você vai estar sabendo agora para você não quebrar a cara e você que já está aí dentro, que não sabe o que está acontecendo. Eu não sabia que o joio ficava junto com o trigo. Eu não sabia disso. E o que aconteceu? Parece que eu só conheci os joios. Parece que eu já tenho assim, dei topada com o joio, né? O trigo ele veio depois. O trigo ele veio me ensinar que eu tinha que perseverar. Conheci muito trigo dentro da igreja, o que fez eu perseverar por 20 anos dentro da religião. Parede, entende? Porque tem muita gente boa dentro da igreja, tem muito trigo. E aí eles vinham, não é assim. Você tem que ter bom senso, você tem que driblar, você tem que isso, você tem aquilo. Se não fosse o trigo dentro da igreja, eu não acreditaria em Deus. Eu não acreditaria em Jesus. Então, dentro da religião existe muito trigo, mas existe muito joio. Muito joio, muito joio. Então eu topei já de cara com o joio. Eu fui roubada por crente. Eu fui enganada por crente. Eu recebi conselhos do inferno de crente. O pastor da minha primeira igreja era joio, ele estava em pecado. Entendeu? O que aconteceu? Eu fiquei 2 anos ali, porque eu entrei para valer. Era tudo ou nada. Eu precisava de uma cura que eu recebi para minha filhinha. Eu precisava de uma cura, eu entrei através dessa cura. Eu entrei precisando dessa cura. Ou era a vida ou era a morte. Ou Jesus entrava na minha vida ou minha filha morria. Foi bem assim. Então, eu entrei com tudo. Eu entrei para valer. Eu não pego uma causa e por pegar. Se eu vou entrar em alguma coisa, eu dou tudo de mim. Por isso que eu quebro a cara também, né? Mas hoje, Jesus me ensinou como que funciona. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra você. Então, o que aconteceu? Eu tinha saído do mundo e fui para a igreja que eu considerava um santuário. Os crentes, né? Os crentes estão aqui,
vão me ajudar, todo mundo santo, todo mundo de Deus. Lê do engano, né? Lê do engano. Então, o joio começou a trombar comigo. E eu comecei a questionar. Até que o pastor me chamou para a primeira salinha evangélica. Para a primeira salinha, eu conheci a salinha, né? Igual o aluno na escola que a diretora chama na salinha. Ah, ferrou, tá ferrado. E aí eu questionei, né? Porque eu já estava lendo a Bíblia, eu questionei, mas Jesus não lança fora aquele que vem a ele, por que você quer me lançar fora? Porque eu recebi um convite a me retirar da igreja, né? Eu recebi um convite a me retirar da igreja, fui chamada de bode, fui chamada de serpente e outros nomes. E aí eu falei assim, mas como eu já tinha um certo conhecimento, que eu não era boba nem nada, eu só não entendia que o joio era junto, né, com o trigo. Eu falei, mas Jesus não lança fora aquele que vem a ele. Jesus não lança, uma conversa mole que não me convencia. Jesus não lança, mas eu sou dono da igreja, eu lanço. Então é isso. Eu vou contar mais testemunhos e eu quero que você fique ciente de uma coisa. A igreja é maravilhosa, a igreja é escola. Lá você sabe o que é vale e deserto, você passa por tudo lá. Você tá aí dentro até hoje, parabéns para você, você conseguiu. Mas é escola, todo mundo deve passar por lá. É escola. Você só não se mistura com o joio. Né? Então, queridos, quando você for, não vai com essa inocência, porque todo mundo que fala que é, não é. Entende? Somente o fruto que você vai ver. Então, ó, orelha e pé, radar ligado, ó, radar ligado. Fica buscando em Deus. Não conta sua vida para ninguém da igreja, que vai espalhar para sua cidade inteirinha. E agora tem internet, o mundo inteiro vai saber. Entendeu? Então, busca a Jesus, estuda para ninguém te enganar. E saiba que o joio e o trigo andam junto. Discerna quem é o trigo e fique junto com ele. Em nome de Jesus.